Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a produção de leite insuficiente. A mulher que inicia a amamentação e tem esse relato do o leite foi pouco, meu leite não supriu a necessidade do meu bebê, tá bom? Eu vou responder isso aqui com base na literatura científica, na discussão científica normal, mas eu vou usar também a minha experiência como pediatra de alojamento conjunto. Eu trabalho naquele local lá onde os bebês nascem e vão ficar com a mãe 24, 48 horas, uma média, né? Antes de ir para casa, após o nascimento. Então eu trabalho num local que tem uma média de 150 partos por mês. É uma experiência, né, acho que um número bom aí, regularmente, ao longo de um tempo, então dá muitos bebês. Talvez a minha experiência consegue relatar muito bem o que está escrito também nas referências científicas. E aí, uma das mães trouxe o seguinte comentário aqui, né? Eu vou trazer também esse comentário, que ela não consegue entender, né, esse assunto sobre a produção de leite, né? Ela diz que muitas mulheres simplesmente não produzem leite. Ela traz até aqui, pô, a gente deveria falar mais sobre essas mulheres que não produzem esse leite e os bebês ficam com fome, tá? Vamos lá, gente. A minha rotina, todos os dias, né, alguns fins de semana não, né, pelo menos uns 2 fins de semana no mês eu folgo, e aí eu não vou ao hospital, então, tirando ali 4 dias no mês, eu estou todos os dias vendo bebês, tá? Então, é muito frequente, né, gente? É uma experiência. E quando eu chego no alojamento conjunto, o que eu mais ouço é: doutor, meu leite está pouco, meu leite está pouco. Ah não, tá mamando? Eu pergunto, como é que tá o bebê? Tá mamando? Quando suga, suga forte? Eu examino o bebê, vejo a sucção, o bebê está sugando, a mãe diz, não, está sugando forte. Opa, beleza. E aí elas vêm, né, com muita frequência, nessa frequência talvez que essa mãe traz aí, que muitas mulheres trazem uma referência, um relato de pouco leite. E aí então, quando elas trazem esse relato, eu digo, posso examinar sua mama? Eu vou examinar sua mama e a gente vai ver se tem pouco leite. E aí a gente examina as mamas. E o que acontece? Na imensa maioria dos casos, a gente vê aquele gotejamento, o leite que sai pouco. Algumas mulheres, os partos cesarianos, então, aí mais frequente ainda, haver um atraso de descida fisiológico, que é o bebê, né, que é a quantidade de leite gotejar mais suavemente, mas só que com muita frequência. O que a gente vê, gente? No dia seguinte, eu vejo essa mãe e bebê novamente. E aí eu vou lá, examino, pergunto e vejo de novo, examino a mama. E aí aquela mama que antes estava apenas gotejando, como se fosse uma fonte de água, o leite já está escorrendo. A quantidade de leite já aumentou em 24 horas. Apenas a gente fazendo o quê? Colocando o bebê ao seio. No primeiro dia, no primeiro momento, logo após o nascimento, o que eu falo? Vamos colocar o bebê no peito. Coloca seu bebê no peito para sugar. É isso que ele precisa. Ele não está com fome. Um bebê nas primeiras horas de vida, as primeiras 24, 48 horas de vida, não tem essa necessidade calórica que a gente imagina. O bebê acabou de passar por um estresse enorme, que é o estresse do nascimento. O bebê está numa fase ainda de dormir bastante. Tanto ele não tem necessidade calórica, porque o estômago é desse tamanhozinho, assim, ó, uma bolinha de nozes, como se fosse uma bolinha de ping-pong. Não tem nem capacidade gástrica de receber muito leite. Se você der, né, uma mamadeira de leite cheia para esse bebê, ele vai jogar para fora, ele vai gofar enorme quantidade, porque ele não suporta. Tá? O bebê não vai ter nem atividade para sugar várias vezes mamadeiras de leite, porque ele não consegue. Não consegue porque não tem necessidade, gente. São provas físicas aí, reais, de que o bebê não tem fome. Essa fome que a avó, a vizinha e muitas mães acreditam que o bebê tenha fome e que está passando fome. Está chorando, vamos colocar o bebê ao seio, que o bebê precisa estar acoplado ao seio da mãe. E é isso que acontece, gente. Ao contrário do que essa mãe está dizendo aí, muitas mulheres não produzem leite, isso não é verdade, não é o que eu vejo. Raramente, né, nesses
150 partos por mês, e aí dá quase 2.000 partos por ano que eu vejo. Vez em quando acontece uma mãe que a gente chega no segundo dia e ela está com a produção baixa, às vezes com 48 horas, essa mulher não ter leite, não gotejar leite, é muito difícil, gente. É raro, né? A literatura traz que isso é totalmente infrequente. Acontece muito dificilmente, exatamente como eu vejo na minha prática profissional. As pesquisas falam isso, exatamente o que eu vejo. Então, vamos desconstruir isso aí. Né? Não existe isso de muitas mulheres não produzem leite. O que acontece, né? No caso que eu peguei essa semana, há uma pressão, né? No lugar que eu trabalho, eu tento também pressionar do outro lado, pressionar profissionalmente, dizer não vamos utilizar a fórmula láctea inadvertidamente, né? Sem critérios. Eu proíbo o uso, né? Como pediatra do setor, eu tento estimular o setor, a parte da neonatologia do hospital, a não usar a fórmula láctea indiscriminada. Isso sim acontece, né? Em muitos serviços. No primeiro relato da mãe, eu não estou com leite, e aí começa a oferecer uma fórmula láctea ao bebê, um leite artificial. O bebê vai beber o leite, né, vai tomar a mamadeira e vai começar um ciclo vicioso e ele não volta mais para o peito nunca mais. A mama deixa de ser estimulada, o bebê não vai sugar o peito vigorosamente e várias vezes ao dia, se tivesse só no peito, né, quando ele toma um leite, ele dorme, fica mais sonolento e esse bebê não estimula a mama e aí sim, aí a gente entra num ciclo vicioso que essa mulher não amamenta mais nunca. Isso sim é muita verdade, isso sim é muito frequente. Tá? Infelizmente eu preciso discordar aqui, mas essa mãe não traz uma ideia isolada e é muito vista ainda. Eu sei muito bem, como defensor da amamentação, o quanto eu preciso, né, no cotidiano profissional estar repetindo isso para técnicos de enfermagem, para enfermeiras, né, e para as famílias o tempo todo, porque é conhecimento. A gente vê mães no dia seguinte, a produção de leite muito maior. Aí quando dá 48 horas, um parto cesárea que a gente libera com 48 horas, né, a mãe que estava com aquele leite bem gotículas já escorrendo pela mama, lindamente, aquele colostro amarelado, bonito. Se a gente não tivesse dado a oportunidade dessa mulher amamentar e um bebê receber leite, aí sim, essa mulher não teria, né, não seria promovido o leite, o aleitamento materno. É isso que é frequente. A falta de promoção ao aleitamento materno. O contrário, gente, uma mulher que produz leite pouco, isso não é comum, tá? Isso não é, apesar de aparecer muito esse relato. Inclusive na literatura como falha de amamentação, quando perguntaram às mulheres por que ela não amamentou, ela diz isso. Isso já é uma outra discussão, gente, que a gente pode falar em outro vídeo, porque não só porque que essas mulheres usam isso, mas como é difícil para uma mulher enfrentar a amamentação. Tá? Ela tem que estar preparada. E como profissional, eu não vou permitir essas ideias aqui circularem facilmente, porque além de discordar pela minha prática, tem um embasamento científico, a literatura, os estudos corroboram, fortalecem o que eu vejo diariamente na minha prática. Se esse conteúdo for relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.